Queridos, continuando então, exposição no Evangelho de Marcos, segundo Marcos. Hoje nós meditaremos sobre a morte do Senhor, a morte do Rei. Marcos capítulo 15. Versos 16 ao 41. Eu convido a congregação a se colocar em pé. Quem não achou já está projetado ali. E diz assim: Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele. Tiraram a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Amém. Tomem assento, por favor. Após um julgamento injusto que nós vimos semana passada, cheio de falácias e de falsidades, cheio de ódio do povo e ódio dos líderes de Israel, Jesus é condenado à morte de cruz, conforme nós vimos lá no verso 15 deste capítulo mesmo. Sem cometimento de crime algum, Jesus foi condenado à morte de cruz. A morte de cruz era sentenciada àqueles que cometiam crimes de rebelião, insurreição contra Roma, assim como Barrabás, que foi solto. Nada disso foi feito pelo Senhor, nem crime, nem rebelião. Aliás, vimos na exposição passada que ele não abriu a boca, mesmo sendo insultado e ridicularizado. Aceitou sua missão de forma voluntária e consciente do que estava fazendo e do que vinha pela frente. A crucificação, amados, não foi uma invenção romana.
embora ela tenha propagado bastante isso. Era um exemplo, dizer, olha, não façam rebelião, porque o final de vocês vai ser. Então o cidadão ficava exposto na cruz durante um bom tempo. Então Roma não foi quem inventou, mas propagou bastante. De qualquer forma, a morte no madeiro era a morte do pior dos piores, o pior castigo, a morte de um maldito de Deus, conforme nós lemos em Deuteronômio 21. Quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E Paulo aos Gálatas, capítulo 3, vai fazer alusão a esse texto de Deuteronômio, aplicando a Jesus. A morte do Senhor Jesus foi como morte do maldito, porque levou sobre si a maldição da punição da lei, levou sobre si a punição de todo o nosso pecado. É sobre essa morte que nós vamos meditar, a morte do maldito, a morte do rei, que com toda a sua dor, com todos os insultos que recebeu, era necessária para o perdão dos nossos pecados, ou do nosso pecado. Verso 16 ao 32, nós temos zombarias, insultos e flagelos. E na sequência, a partir do verso 32 até o 41, a morte efetivamente de Jesus. E depois a parte do sepultamento, que nós veremos em outra oportunidade. Então, após o julgamento, que nós já vimos, Pilatos ordena que Jesus seja açoitado, como preparação para a crucificação. Além da crucificação, o candidato à cruz era açoitado, para ser envergonhado, para ser insultado, quebrado, humilhado e depois ser colocado na cruz, para que ele já chegasse lá moído, sangrando, esfacelado, capenga, fraco, humilhado de todo tipo, até chegar à cruz. Os soldados então levaram Jesus para dentro do palácio para iniciar a preparação. Quando se vai a uma peça teatral, tem um período de preparação. Geralmente aquelas pessoas que vão participar da peça, ou um festival de música, tem um período de preparação. Uma orquestra, quando vai se apresentar, tem um período de preparação. Pensando então numa peça, há um período de troca de roupa, de maquiagem, de concentração, de aquecer a voz, repassar as últimas falas. E é assim que se pensa então quando se vai ao teatro. Antes da apresentação teatral, tem isso tudo. E é o que aconteceu com Jesus. Jesus foi para dentro, foi levado para o pretório para a preparação. Houve troca de roupas também. Tiraram as roupas de Jesus e colocaram um manto púrpura, de uma cor que significa realeza. Aliás, os soldados romanos usavam um manto ou uma capa vermelha para representar o poder de Roma, o poder real de Roma, onde quer que eles fossem. A cor vermelha ou a cor púrpura era bem utilizada para significar isso, o poder real, e colocaram em Jesus. Colocaram uma coroa também, e lhe deram algo para lembrar um cetro real, né? Um bastão real. Mas tinha alguma coisa diferente. Não era a sala do trono. A coroa era de espinhos. O bastão era um caniço, que deveria ser um cetro, mas era um caniço. Mateus 27 vai registrar que colocaram um caniço na sua mão direita para representar a autoridade, representar a realeza. Mas a reverência não era real. Não era sincera. Tudo isso foi para zombar do Senhor, dos senhores, o Rei dos reis. A coroa de espinhos cortava a sua cabeça. O caniço que foi colocado na sua mão direita para representar um cetro de poder, de governo, usaram para bater na cabeça de Jesus. Uma preparação, sim, mas com zombarias, cusparadas, blasfêmias e injúrias pelos soldados que ali estavam. Marcos diz que toda a tropa dos soldados foram lá para dentro. A gente vê isso nos versos 16 a 18, 19 diz, batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam.
E ainda diziam, salve, no verso 18, salve, rei dos judeus. Uma saudação digno de autoridade, digno de César. Salve César, ou ave César. Fizeram com Jesus. O rei dos reis, sim, mas como zombaria, como deboche, como blasfêmia, como ridicularização sobre o rei dos reis. O verso 19 é uma violência física e moral diante do acusado. Tem humilhação pelo que ele foi acusado, ser rei. Ainda bateram nele, cuspiam nele. Até hoje, cuspir em alguém é uma afronta terrível. Talvez aquele que recebe a cusparada, talvez prefira apanhar do que levar uma cusparada. Porque é uma desonra, é uma humilhação cuspir em alguém. A preparação, então, para a crucificação envolvia os açoites, como nós já vimos. E a tradição histórica diz que os açoites eram feitos com chicotes de várias pontas, e nessas pontas tinham amarrados pedacinhos de osso ou pedacinhos de metal, para que quando batessem no acusado, na preparação, pedaços da sua carne fossem rasgados ou retirados, para que ele já chegasse na cruz bem mal, bem humilhado. Então, insultos, zombarias, menosprezo pela pessoa de Jesus, blasfêmias. Ah, se eles soubessem com quem estavam falando, eles ajoelhariam e pediriam perdão e misericórdia. Ah, se soubessem. Ah, se o mundo soubesse quem é Jesus de verdade, ajoelhariam e pediriam perdão. Ah, se os crentes atuais soubessem quem é o Senhor dos senhores, pediriam perdão e se aproximariam de Deus, se aproximariam de Cristo e não tratariam como um outro qualquer, como um gênio da lâmpada em que você faz pedidos e ele é obrigado a atender. Não, ele é o Senhor dos senhores. Nós já vimos na meditação em Gálatas. O primogênito de toda a criação, tudo foi feito por ele, para ele, por causa dele. Ele é a razão da existência do universo. Ele é a razão da existência da igreja. Ele é a razão da nossa existência. Ah, se soubéssemos. Ah, se o mundo soubesse. Ah, se os soldados soubessem com quem estavam lidando. E o verso 21 segue o texto. Jesus então é levado para fora do pretório, a fim de ser crucificado. Marcos registra que um homem estava passando. Parece que Marcos é bem típico, né, do texto de Marcos. Eu já falei isso com os irmãos. Parece que Marcos está correndo e escrevendo ao mesmo tempo. Então ele conta uma coisa e conta a outra. Enquanto conta uma, conta duas. E assim vai recortando. É diferente de Lucas, que vai narrando com detalhes. E parece que está mais calmo, escrevendo, sentado numa cadeira confortável. Marcos está correndo. É essa a impressão do texto de Marcos. Então ele vai falar sobre Simão. Estava passando ali Simão, de Cirene, norte da África. Por isso que é Cireneu. Cireneu não é o sobrenome, tá? É de onde ele vem, de onde ele vivia. É o verso 21. Provavelmente, então, ele estava em Jerusalém para as comemorações da Páscoa. É provável que seja isso. Os soldados, então, obrigaram esse homem a carregar a cruz de Cristo. Jesus carregou um tempo, um pedaço. Marcos não registra isso. Os outros evangelhos registram. Mas Cireneu, então, o Simão Cireneu é chamado, obrigado a carregar um outro pedaço de estrada, carregando a cruz. Provavelmente porque Jesus não tinha mais condições físicas de carregar o travessão. Geralmente era só o travessão que eles carregavam, a haste já estava lá no lugar. Os açoites foram muito severos, e é bem provável que Cireneu tenha sido convidado porque Jesus não tinha condições de carregar mais. Simão era pai de Alexandre e de Rufo, conforme diz aqui. E mais tarde, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, verso 13, ele cita Rufo, filho de Simão, Cireneu. E Paulo diz que a mãe de Rufo, então provavelmente a esposa do Simão, foi como uma mãe para Paulo. Uma família inteira impactada pela cruz. E no caso de Simão, literalmente pelo peso da cruz. Quantas histórias, provavelmente, Simão não contou aos seus filhos e em casa e aos seus parentes sobre este episódio.
que nós não temos mais detalhes. Mas Paulo registrou aos romanos uma família impactada pela cruz. E entendeu o evangelho. Versos 22 e 23, então Jesus é levado ao local da crucificação, chamado de caveira. Tentaram dar-lhe vinho com mirra, um vinho amargo, para entorpecer Jesus, para tirar as dores, para ficar meio bambo, para não sentir tanto as dores. E olha o que Jesus fez, final do verso 23, ele não aceitou. Cristo recusou, porque isso era costume, dar essa bebida mais forte para que o condenado, aquele que estaria na cruz, ou que já estivesse crucificado, fosse entorpecido para não sentir muito. Jesus sabia da sua missão, da sua necessária morte, das necessárias dores, e ele não evitou nada. Jesus sofreu cada milímetro da dor dos açoites e da morte. Jesus não fugiu nem um passo do seu caminho de sacrifício. Ele suportou todas as dores, desde os insultos lá no julgamento, dos açoites e agora no início da crucificação. Jesus já sabia do que passaria. Jesus sabia do que o esperava. Ele avisou aos seus discípulos várias e várias vezes. Em Marcos, a partir do capítulo 8, Jesus vai falando da sua morte e da sua ressurreição. E o capítulo 10 de Marcos, versos 33 e 34, diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Tudo estava se cumprindo. Tudo dentro do script. Tudo conforme planejado na eternidade passada. Versos 24 ao 32, então, nós temos aqui, efetivamente, a crucificação. Às 9 da manhã, da sexta-feira, Jesus então é crucificado. Suas roupas repartidas e sua túnica sorteada, cumprindo o Salmo 22, verso 18, que nós lemos no início. A inscrição sobre sua cabeça dizia: o Rei dos Judeus. Verdade? Mais do que verdade, mas em tom de acusação. A ideia era dizer: o rei foi crucificado. Acabou o seu reinado. Sequer começou o seu reinado. Essa era a ideia. O reinado terminou. Mas o reinado de Cristo é eterno. 2 ladrões ainda foram crucificados com ele. E a ideia aqui, a palavra, a tradução não deveria ser ladrão, porque não é o camarada que roubou. Quem roubava não ia para a cruz, tinha outro castigo. Aqui é a ideia de insidioso, de rebelião, é igual Barrabás. Então eram 2 malfeitores, sim, mas de rebelião, por isso estavam também na cruz. E eles foram crucificados ao lado de Cristo, cumprindo a profecia de Isaías 53, 12. Com os malfeitores foi contado. Verso 28. E eles também o insultavam, conforme a gente vê no finalzinho do verso 32. Lucas 23 vai dizer que um desses malfeitores reconheceu Jesus como rei. O ladrão, a gente costumou chamar de ladrão, o malfeitor, em Lucas, reconhece Jesus como rei. O que estava escrito na tabuleta? O rei dos judeus. Aqui Marcos não registra isso, mas os 2 o insultavam. Os que iam passando, conforme a gente vê no verso 29 até o 32, os que iam passando blasfemavam de Cristo. As blasfêmias não eram só com os soldados, tá? Cidadãos, não tinham nada para fazer, foram ver o espetáculo, o teatro da crucificação. Blasfemavam contra Cristo, distorcendo o que Jesus disse. Você que disse que destruiria o santuário e o reconstruiria em 3 dias, então desce da cruz agora. João, capítulo 2, registra a fala de Jesus. Mas Jesus não disse do templo, das paredes. Jesus disse dele mesmo, do seu corpo. Se vocês destruírem este santuário, eu reconstruirei em 3 dias. Estava falando da ressurreição. Salve-se agora, então, os transeuntes.
Você não é o poderoso? Por que não desce da cruz? Salve-se, Rei poderoso. Os sacerdotes e escribas também zombavam de Cristo. Salve-se, você não é o Salvador? Você não salvou muitos? Salve-se a si mesmo, desce da cruz, e nós vamos crer em você. Mentiras. Mentiras. Eles não queriam crer, eles queriam zombar. Homens que deveriam reconhecer a palavra encarnada, o Filho eterno, e então apresentar Jesus, o Messias esperado, prometido, esperado, ao povo, o cumprimento das profecias, estavam zombando dele. Homens que conheciam as Escrituras, liam as Escrituras, estudavam as Escrituras, mas o coração era de pedra, porque não se rendiam ao Deus das Escrituras. Sepulcros caiados, pintados por fora, ornamentados por fora, mas podres por dentro. Só aparência de piedade. Que lástima. Mas Jesus sabia disso tudo. Tudo esperado por ele. A rejeição, as zombarias dos soldados, dos ladrões, dos líderes religiosos, do povo. Tudo estava conforme o script de Deus. Tudo sabido pelo Senhor. Conforme disse Isaías 53, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem, o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. As profecias se cumprindo, assim, a olhos vistos. Aquela geração teve o privilégio de andar com Cristo, mas também cometeu o maior de todos os pecados, matar o Senhor. E eles zombando de Deus, pedindo sinais para crerem. Não queriam crer, eles queriam espezinhar Jesus. E é interessante, no sentido negativo, que alguns fazem a mesma coisa até hoje. Pedem sinais para crerem, não querem crer, perdão. O sinal é para zombar. Porque Deus já deu o sinal. Já foi dado o sinal. Jesus passou por isso na morte, nesse tipo de zombaria, e passou por isso também em vida, nesse tipo de zombaria. Olha o que Mateus 12 registra. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. E nós ouvimos as mesmas coisas até hoje. Mas o sinal já foi dado, é Cristo, e a pregação que fazemos em nome dele, sobre ele. Jonas pregou sobre um Deus de poder e misericórdia, e os ninivitas creram. E nós pregamos o mesmo Deus de poder e misericórdia que salva no Filho. O sinal já foi dado. Mas nem os judeus daquela época, nem os sacerdotes, escribas e líderes beijaram o Filho, honraram o Filho, adoraram o Filho eterno, como muitos fazem até hoje. É o Salmo 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Eles não querem saber do Senhor. Eles não querem ser guiados pelo Senhor. E o final do Salmo diz: beijem o Filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Versos 33 ao 41, nós temos a morte de Cristo mesmo. Aqui nós vimos a crucificação e agora nós teremos a morte, o último suspiro. Verso 33 então diz que a crucificação começou
Aliás, verso 33 já vai falando do meio-dia. A crucificação começou às 9 da manhã. E aí, o meio-dia, as trevas tomaram conta da terra. Sol a pino. Quando o sol está mais alto, as trevas tomaram conta. E foi até às 15 horas, 3 horas da tarde. O cosmo se contorceu. Pastor Exaltino diz assim: a natureza se envergonhou e se cobriu de luto. Este sinal é mencionado em Amós, capítulo 8, verso 9, onde está associado à ação de Deus em um dia especial. Não foi um eclipse, conforme nós conhecemos, mas um acontecimento sobrenatural, debaixo da soberania e do controle de Deus, cumprindo mais uma vez as Escrituras. A natureza se envergonhou de ver o seu Criador sendo massacrado numa cruz, enquanto o povo, líderes religiosos e demais apresentavam escárnios, zombarias e blasfêmias. Às 15 horas, então, depois de 6 horas de agonia, depois de ter sido açoitado, envergonhado, ainda mais 6 horas pendurado numa cruz. Depois de 6 horas de agonia, Jesus clama em alta voz, repetindo o Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou sozinho por causa do nosso pecado. O Pai, que sempre esteve com ele desde a eternidade, se afastou e deixou o Filho sozinho, porque ele estava carregado dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos perdão, tivéssemos vida. O momento mais sombrio, mais desesperador, mais dolorido e pesado da crucificação não foram os pregos, nem os açoites antes, mas o afastamento do Pai. O Filho foi desamparado pelo Pai por causa do pecado da humanidade. Deus não se solidariza com o pecado, mas ofertar o Filho foi necessário para o nosso perdão. Isaías 53 diz assim, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito de Deus, como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E o verso 10: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, ou seja, oferta de pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus deu o Filho para morrer. Deus o esmagou na cruz. Deus, o Pai, se afastou do Filho eterno, porque carregava nosso pecado. O Cordeiro imaculado, sem pecado algum, de tipo nenhum, foi entregue como oferta, por causa de gente infiel, gente má, perversa, miserável. Não são os soldados, não, somos nós. Somos nós, que só estamos aqui pela graça do Senhor, porque por amor entregou o Filho, e o Filho se entregou voluntariamente na cruz. Ele poderia chamar uma legião de anjos e acabar com aquilo tudo, mas ele entendeu sua missão e cumpriu sua missão. Os perversos, os maus, os miseráveis, os blasfemos, os rebeldes, éramos nós. Éramos nós. Mas por graça e misericórdia, ele nos salvou no Filho. E hoje nós somos a habitação de Deus,
habitação do Espírito. Isso é um privilégio sem tamanho. Isso deveria nos dar alegria para a nossa vida inteira, até os 150 anos. Devoção a Deus, gratidão a Deus. É isso que move o nosso coração, saber dessas coisas. Mas Jesus doou-se como oferta. O Pai o entregou como oferta e o deixou só por causa do pecado. Não dele, mas o nosso. Deus derramou sua ira, o Pai derramou a ira sobre o Filho para que os pecados fossem punidos. Porque o pecado precisa ser punido. O pecado precisa de sangue para ser punido. E foi o sangue de Cristo, não o nosso. Mas mesmo Jesus em seu tempo derradeiro, carregando sobre si o peso do pecado, a solidão, as zombarias não cessavam. Não entendendo o que Jesus falou, quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, o povo zombava ainda. Ele está chamando por Elias para salvá-lo. Ele está chamando por Elias. Verso 34. Verso 35 ainda fala sobre ele estar chamando por Elias. Um ato então de zombaria, trevas acumuladas no mesmo espaço-tempo de toda a história da humanidade. O diabo faz muitas coisas, homens maus fazem muitas coisas, mas parece-me que neste momento, tudo que você possa pensar de mal, de treva densa, estava concentrado ali, naquele espaço-tempo. O mal festejando a morte iminente do Filho de Deus. E ainda num ato de zombaria, verso 36, um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Aqui Marcos não registra que Jesus diz, eu tenho sede. João registra, capítulo 19. E ele dá, vinagre era um vinho azedo, de péssima qualidade. O pior do pior do pior. Jesus pede água, ele está com sede, dá um vinho. Alguns comentaristas vão dizer que quem fez isso fez com compaixão, para entregar vinagre a Cristo. Outros comentaristas vão dizer que fizeram com escárnio, com zombaria. E parece-me, pelo contexto, que é mais escárnio e zombaria. Porque não deram água para saciar a sede, deram um vinho azedo, o pior, o lixo do vinho. Mas Jesus não disse, estou com sede, à toa. Jesus cumpre o Salmo 69, 21, para cumprir as Escrituras. Porque o mesmo Salmo diz que ele recebeu vinho, vinagre. É um vinho de péssima qualidade, vinagre, no lugar de água. O que reforça, então, que é mais zombaria, falta de compaixão, do que propriamente, então, compaixão. Fico com aqueles comentaristas que entendem que foi mais zombaria. Ele está querendo água? Nós vamos dar vinagre. Versos 37 e 38, Jesus dá o último suspiro. Depois de cumprir a última parte da Escritura que cabia a ele cumprir na cruz. Tudo está feito. Tudo está realizado. O rei morreu, mas sua morte não foi em vão. Nada na sua vida foi em vão. Nada na sua obra foi em vão. E imediatamente algumas coisas já aconteceram. E olha que ele nem tinha sido sepultado ainda e nem ressuscitou. Na sua morte, no seu suspiro, algumas coisas já aconteceram. O véu do templo se rasgou. Verso 37. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava a entrada do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício expiatório do povo, foi
liberado. O sumo sacerdote eterno entraria no Santo dos Santos, não feito por mãos humanas, mas na eternidade, e fez o sacrifício uma vez por todas. Nele nós fomos reconciliados com o Pai e tivemos então livre acesso por causa dele. O autor dos Hebreus capítulo 9 diz sobre isso. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. O sangue derramado uma vez por todas nos libertou da escravidão do pecado de uma vez por todas. O lugar da manifestação de Deus, o templo de Jerusalém. O lugar onde o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação do povo, diante da arca, diante da tampa, diante do propiciatório. Cristo resolveu. Essas coisas agora não têm mais significado. Essas coisas agora eram sombras do passado que apontavam para Cristo. E agora, então, elas terminaram o seu propósito. Perdeu a importância. O sacrifício de sangue de animais perdeu o seu significado. A partir de Cristo, um novo templo se consolidou. E depois da ascensão de Cristo, então, e a vinda do Espírito, a igreja passou a ser a nova habitação de Deus. No povo, não mais nenhum lugar, nem mais nenhum prédio, onde Deus se manifestava e ouvia as orações do seu povo. Agora ele habita no povo, porque Cristo inaugurou um novo povo, uma nova aliança. Tudo isso porque Cristo cumpriu sua obra. Mateus 27 ainda registra, Marcos não fala, que houve terremotos quando Cristo expirou. A natureza se contorcendo, rochas se partiram, túmulos abriram. E crentes da época ressuscitaram. Depois que Cristo ressuscitou, crentes ressuscitaram. Naquela época. Mas não só isso. Mais alguma coisa aconteceu logo após o suspiro de Cristo. Um centurião, um soldado, líder de um grupo de 100, comandava ali o espetáculo de horror. Vendo tudo isso, reconheceu Jesus como o verdadeiro Senhor. E ele diz, verdadeiramente, no verso 39, este homem era o Filho de Deus. O povo de Cristo não reconheceu. Seus compatriotas não reconheceram. A nação não reconheceu. E até hoje a nação não reconhece. Um gentio, um soldado, um daqueles que comandava o espetáculo de horror, reconhece, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até porque diante da cruz só há duas respostas. Só tem duas respostas. Rendição ou rebelião. O centurião reconheceu e entendeu rendição ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A morte de Jesus não foi mais uma morte em Jerusalém, mais uma cruz feita por Roma, mas a morte que trouxe vida a todo o que crer e mudou o mundo para sempre. Versos 40 e 41, Marcos termina a sua narrativa da crucificação. Já preparando os seus leitores para o que viria, porque ele agora vai falar de algumas pessoas aqui, de algumas mulheres, que viria então o sepultamento e a ressurreição. A maioria dos discípulos fugiu. Quando Jesus lá no jardim de Getsemane, chegou a turba para prendê-lo, os soldados do templo, todo mundo foi embora. Pedro o acompanhou de longe. E na hora que sofreu a primeira pressão, Pedro negou. Marcos vai dizer que um jovem amarrado no lençol, que provavelmente era Marcos, correu na hora que prenderam Jesus.
Aqui estavam algumas mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e ainda Salomé. Essas mulheres serviram Cristo. E muitas outras que não estão registradas serviram o Senhor. Lucas vai citar algumas mulheres ricas que sustentavam Jesus, o ministério de Cristo. Mulheres corajosas essas. João vai registrar que o próprio João estava por perto, nas imediações. Porque Jesus fala com João, lá no Evangelho de João. João, esta é Maria, cuide dela. Maria, este é o filho, cuide dele. Ali já tem um flash do que deve ser a família de Cristo. Cuidado mútuo. Mas fica para um Evangelho de João quando meditarmos. As mulheres mencionadas são as primeiras a encontrar um túmulo vazio. Elas estavam na morte. Elas viram o horror da cruz. E foram as primeiras a ver o túmulo vazio. Jesus morreu sem uma multidão para defendê-lo, sem um batalhão de soldados para protegê-lo, ou de seguidores para impedir aquilo tudo. O Pai, que sempre esteve com ele, o abandonou no momento mais escuro da sua vida terrena. Apenas algumas mulheres corajosas estavam por perto, mas que não podiam fazer muita coisa. Assim é que deveria ser. Assim é que deveria caminhar. Assim que Cristo morreria, sozinho. Conforme Davi disse no Salmo 69. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Parte do salmo que nós lemos pela manhã. Tudo como deveria ser. Nada fugiu ao script e à mão soberana do Senhor. O sacrifício de Cristo era necessário. Ai daqueles que bateram nele. Ai daqueles que cuspiram nele. Ai daqueles que blasfemaram contra ele. Ai daqueles que zombaram dele. Ai deles. Jesus então seguiu seu caminho de insultos, dores, sem abrir a boca, porque sua missão era morrer, para que nossos pecados fossem punidos. O Senhor morreu a nossa morte. A cruz sempre foi dele. A morte seria nossa. Mas ele morreu nossa morte, como malfeitor, para que eu e você tivéssemos vida. É a morte que traz vida. Conforme diz Paulo aos Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e delitos, mas Deus, em graça e misericórdia, nos salvou. Esse é o caminho da salvação. Necessária a cruz. A cruz faz parte da nossa identidade. O caminho da cruz faz parte da nossa identidade, como cristãos, como igreja. Crer na obra e sacrifício de Cristo, esse é o caminho da salvação, porque nossos pecados foram pagos na cruz. Nosso escrito de dívida foi pregado na cruz. Por isso nós podemos pedir perdão a Deus, porque nossos pecados já foram perdoados. Paulo diz isso aos Colossenses, capítulo 2, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Fomos perdoados. E eu gostaria que você, que ainda não se rendeu a Cristo, pensasse sobre isso agora. Tome sua decisão, se ainda não fez. Rebelião ou rendição. Porque diante da cruz não tem terceira resposta, nem vou ver.
É rendição ou rebelião. Só há duas respostas. Ou você se rende porque não tem mais nada para você fazer, porque não tem nada que você possa fazer. A salvação é pela graça e misericórdia do Senhor e Ele já fez o que tinha que fazer. Ou você se mantém rebelde, como os que rodearam a cruz e zombaram de Cristo. E eu estou falando a todos. Eu não estou dizendo se você tem ou não o nome arrolado no hall de membros desta igreja. Eu estou dizendo se você já rendeu sua vida a Cristo. Se já, ótimo. Ótimo. Se não, faça agora. Repito mais uma vez, só há rebelião e rendição. Ou se rende aos pés de Cristo, ao pé da cruz, ou se mantém rebelde, blasfemando da cruz. Só tem isso. E eu quero concluir com João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Renda-se a Cristo. E aí você que já se rendeu, não trate Cristo como um outro, igual. Ele é o Senhor dos senhores, merece toda adoração, todo louvor, toda a sua gratidão. Não participe de um culto porque é um compromisso sócio-religioso. Não, é a adoração do Deus que desceu da eternidade e se fez homem para este momento aqui. Morrer por nossos pecados, para que eu e você tivéssemos perdão. E aí sua vida de adoração terá outro significado. E você que ainda não tomou a decisão, tome a decisão agora. Não vou baratear o Evangelho. Não vou ficar insistindo porque o Evangelho é caro demais. Não é bala no sinal que a gente insiste para alguém pegar, comprar. Não, eu faço uma promoção. Não existe barateamento do Evangelho. Ou se rende, ou se mantém rebelde. São essas duas opções. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. E Ele tem. Senão nós não estaríamos aqui. Já estaríamos fulminados, condenados para a eternidade. Mas o Senhor é misericordioso. Pense nisso. Lembre-se disso. O Senhor Jesus Cristo morreu para nosso perdão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela meditação da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que traz dor para a gente. Porque nós não tínhamos e não temos mérito algum, ó Deus. Mas o Senhor Deus, porque nos amou, o Filho, porque nos amou, foi à cruz, voluntariamente, para que tivéssemos vida eterna, para que tivéssemos perdão, para que tivéssemos esperança, para que tivéssemos uma herança eterna. Obrigado, Deus, muito obrigado. Constrange aqueles corações, Senhor, que ainda se mantêm duros e rebeldes ao Senhor. Como o centurião que viu o sacrifício de Cristo e reconheceu como Filho de Deus. E aos demais, ó Deus, que já se renderam, já se entregaram ao Senhor, que o reconheçamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador todos os dias, em todos os assuntos da nossa vida. Senhor Jesus não precisava descer, nós é que precisávamos. E Ele desceu para manifestar a graça do Senhor ao mundo, por gente miserável, que o Senhor amou, que o Senhor derramou graça, e então fomos perdoados e salvos. Obrigado, Deus. Sabedores disso, nossa adoração muda, nosso coração se alegra, nosso cântico é efusivo, nossos olhos ficam marejados de alegria, Deus, porque nós vamos agradecer ao Senhor. É por graça, não temos o que devolver ao Senhor, não temos nada para entregar a que não seja nossa vida, nosso coração, como oferta viva
de aroma agradável ao Senhor. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes, mesmo nós, os crentes, fiéis ao Senhor, entristecemos o Deus da glória, o primogênito de toda a criação, o Senhor Jesus, com nossas maluquices, nossos rompantes, nossos pecados ainda, mas pedimos perdão, Deus, porque o Senhor já puniu os nossos pecados em Cristo. Toda glória, toda honra ao nome dEle. E em nome dEle, o Senhor Jesus, que o Filho eterno que nós oramos. Amém e amém.